Eu ia dizer que, assim, isso para mim é um fascínio. Tem uma coisa minha, eu acho isso muito fascinante, sabe? Como é que fala? A pesquisa e o estudo do processo, não só como desenvolvimento pessoal, né? Porque eu estou, obviamente, absorvendo o máximo que eu posso disso para elevar o máximo que eu posso o que eu já faço, mas para também construir uma base de informação relevante, né? Para deixar para quem está vindo e para quem está... porque o Brasil precisa disso, que a memória vai se perdendo, né? Sim. Por isso que eu acho que o que você está fazendo é importante, no sentido de que poucos fizeram na nossa área, né? Em outras áreas tem, né? Sim, mas tem. na música, pouco. Sim. Então a gente vai perdendo as coisas, né? Você acha que isso é por causa de eu fico brisando sobre isso às vezes, assim, e acho que hoje em dia até mais, eu já tive essa discussão com algumas pessoas, não discussão, né? Essa elaboração, né, na verdade. Você acha que isso tá ligado um pouco ao lance dessa coisa meio egocêntrica, assim, sabe, do artista ser artista, né? Do músico ser aquela coisa de tipo, deixa eu fazer o meu e tentar fazer o máximo que eu consigo, sabe? Porque eu vejo que, assim, só fazendo um adendo, né? Eu vejo que existem várias frentes de metodologias e frentes de escolas e tudo mais que são bem individuais, assim, e poucas são coletivas mesmo, assim, coletivas no sentido de são várias pessoas que estão ali, são várias mentes, né? Vários caras. Em cima do nome da pessoa, né? Tipo, a escola do Dave Weckl, a escola do Vini Colaiuta, a escola do sei lá quem e tal. É até entendível, né? Na arte é um pouco entendível isso, porque a gente lida com uma coisa que a gente chama na academia de idiomatismo, né? Quer dizer, o cara desenvolveu o lance dele e ele vai em cima daquilo. A arte permite um pouco isso. Sim. Mas eu acho que tem a ver, sim, porque se não tivesse o ego humano ali, também é uma coisa que, assim, é um mal necessário, né? Entenda? Sim, com certeza. Mas enquanto instituição de ensino, o que eu acho que falta, talvez, para diminuir essa sensação que você tem, talvez é uma associação de escolas de bateria, de música eficaz, né? Tem a CAEM, né? Tem algumas, mas algumas não, né? A CAEM acho que é a mais forte, né? Que é uma associação de escolas de música, né? Mas lá nos Estados Unidos tem a Jazz Educators, tem várias instituições, né? Tem a PAS, Percussive Art Society, que é o que tá ligado à nossa área. Então acho que falta um pouco. Mas falta muito mais o incentivo de governos, né? Sim. Aquela coisa vai bater nisso aí. Do Estado, há muitos anos desenvolvendo. Sim. O sindicato e a Ordem dos Músicos poderia ter desempenhado essa função, mas ela foi concebida de uma maneira totalmente enviesada e muitos acreditavam que tinha que extinguir para sanar, para criar uma outra coisa. Eu acho que não tinha que acabar de forma nenhuma. Lutar para... Não acabou, tá aí, mas é que mudou tanto e foi tanto, vamos dizer, massacrada, né? Que daí não consegue se legitimar de novo, né? É uma herança maldita que a antiga administração roubou, não sei o quê. Para cair um pouco no que está acontecendo hoje em dia. É muito individual, isso faz o cachê abaixar, a gente perde força enquanto classe, entende? Sim, 100%. Então, assim, eu acho que isso daí vai para a mesma esteira que qualquer, vamos dizer, classe que seja dos músicos, seja outra área, em diversos setores, como escola de música, como tocar na noite, como... não existe uma proteção de classe. Aí fica Deus dará, entendeu? Muito então, solto, né? É por isso que tocar na noite já não é mais aquela coisa como foi, os cachês são baixos, não tem respeito, você tem que entrar pela porta do fundo, junto com todos os funcionários. Eu não acho que a gente é mais que ninguém, mas eu digo assim... Existe aquela coisa... Há quantos anos você precisa para se tornar um músico profissional? É valor agregado, entendeu? Tem que ter um respeito. Os caras não fazem aquilo que a gente faz em 1 mês, 2 meses. Sim. Então, assim, eu acho que falta muita coisa. Quer dizer, eu não sei se isso vai acontecer um dia.
né? É mesmo, você não é otimista, então, nessa... Eu sou otimista no sentido de que as pessoas ainda valem a pena, né? Mas para as pessoas valerem a pena, elas têm que mudar o pensamento, cara. Quer dizer, as pessoas sempre vão valer a pena, mas digo, para existir talvez algumas instituições que nos representem e que cuidem de tudo isso, para a gente sentir não só isolado as coisas, mas como uma coisa de classe, as pessoas precisam se unir, cara. Então, e isso é difícil. Num mundo onde cada um tá querendo mais o individual, porque as redes sociais né? Deu voz para todo mundo tem opinião e não sei o que. É um papo amplo isso, Junta, né? mas separa. Né? Eu joguei pro papo amplo isso. Mas eu acho que tem a ver, cara. Porque é um reflexo da nossa época. Antigamente, cara, os músicos que tocavam lá no centro, todos se falavam. Sim, olha, abrindo um parêntese e lembrando mais uma vez, né, de ter conversado com o Carlos Bala ontem, ele foi o maior exemplo disso, tipo assim, tudo que ele fez dependeu do que a gente chama de networking hoje, né, mas é tipo assim... Era um networking presencial, de boca a boca, e esse cara se ligava, não vamos por menos que isso, não pode ir, cara, não vamos furar o olho, não vamos... Entendeu? Existia mais um senso de classe. Sim. E dissipou, em algum momento, por condutas erradas, né? Por coisas às vezes que vêm até de cima, de repressão, enfim. Não vou entrar nessa seara, mas é complexo isso. Mas isso enfraqueceu a classe, cara. Sim. Né? Sim. Então eu acho difícil acontecer agora. Por exemplo, pessoas como você, que são além de exímios instrumentistas, né, que já tem carreira, que já está ali no mercado fazendo, que tem experiência e que tem, vamos dizer, é legítimo quando você fala uma coisa porque você viveu aquilo, né? Eu não sei como é que vai ser essa molecada, porque eles estão vivendo a internet, a mídia social. Será que eles têm tanta experiência de palco, de situações, de relações sociais? Você está falando de construir uma autoridade, assim, né? Exatamente. Se eu falo, se você me perguntar, Giba, você tocou com os artistas? Toquei com artistas, eu sei como é que é esse métier. Você fez faculdade? Eu fiz faculdade. Dei aula, tenho experiência, quer dizer, eu procurei distribuir também. Você também, cara, você sabe o que é fazer uma turnê internacional. Então, eu acho que talvez essas pessoas precisam se unir muito, né? Sim. A gente teve no passado Duda Neves como instrumentista, que rodou, deu aula, teve escola, Vera Figueiredo, o Clã com o Rubinho, do Zimbo Trio, o Lauro Leles com a escola dele também. Cara, essas pessoas fizeram muito pela nossa classe, pela música. Não vou nem falar em São Paulo, porque música atinge o Brasil. Pessoas do Brasil vinham pra cá. Sim. Se tivesse uma associação entre eles, já pensou, cara? Não governamental. Porque às vezes é complicado, muda o governo e enfraquece. Sim. Entendeu? Que representasse, que defendesse, que pudesse fazer o primeiro festival de bateria internacional brasileiro, com todos nós participando e trazendo. Entendeu? Pode ser utopia? Pode. Mas que ia ser incrível, né? Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu sou pessimista no sentido de que eu não vejo nada a não ser aqueles pontinhos que nem você, a Vera faz, o Duda já fez muito, tá comigo lá, eu sou um cara que faço também. O Dino Verdade faz, sabe? A School of Rock faz também, traz aquela coisa, é um pouco mais genérico, mas eles fazem o trabalho, né? Então, assim, tem que valorizar essas pessoas. Tinha que ter uma união disso daí, em vez de cada um ficar. Sim, tentando fazer. Né? Mas é efetiva, porque você tá falando uma coisa muito tópica. Eu sou utópico um pouco. Agora, a Jazz Educators, no momento lá atrás, poderia ser utópica, mas uniu os caras. Sim. A Paz poderia ser utópico, mas uniu os caras. Sim. Todo ano tem festival, cara. Sim. E ali é como se fosse um simpósio, um congresso de qualquer área. Os bateras vão lá, apresentam um trabalho. Você sabe como é que é? Os caras têm não sei quantos minutos para apresentar, sai, entra outro. Meu, parece aquela coisa de palestra de outra área, né? De congresso. Sim. Cara, é lindo ver isso na nossa área. Sim. Aqui no Brasil as pessoas até vão achar estranho se acontecer isso. Não é? Põe um evento assim que nem como se fosse em outra área. Então eu acho que falta, né?
Eu acho que falta... Poderia ser muito mais. Cara. Sim. O Brasil é grande, cara. Sim. Enorme, né? Então, parabéns porque você está fazendo isso. Aliás, eu vou começar a ouvir todos. Legal. É pod videocast, né? Sim, tudo misturado. Parabéns, viu, Jean? Pô, obrigado, mano. É um prazer te ter aqui. Tinha tempo que a gente não se via, né? Então... Participamos de um Zil de Andei lindo em 2008, né? Sim. Tenso, né? Sim, tenso, mas muito bom. Muito bom. Mas assim, eu queria que você me contasse desse... um pouco da sua história, assim, né? Porque eu acho que eu sempre venho fazendo isso, né? Através da história daquela pessoa, né? Do entrevistado, eu vou pontuando coisas e a gente vai meio que resgatando certas coisas ali e depois, né? Depois que eu tenho esse material inteiro, olhar do macro, assim, é muito interessante, porque eu consigo mapear um pouco de como que essa coisa meio que aconteceu, né? Então, na verdade, é muito mais sobre o processo como um todo, assim, né? Eu chamo de prática na prática, mas não é especificamente sobre como você pratica, né? Tipo, envolve toda a coisa, multidisciplinar mesmo, assim, desde os fatores psicológicos, né? De como que a música chegou até você, como que foi sua descoberta ali, todas essas coisas que foram acontecendo até você se formar, assim, né? Você... Me conta disso, me conta um pouco. Eram os deuses, astronautas. Cara, a minha família, ela não é de músicos profissionais, a não ser o meu avô, que tocava violino em orquestra. Ele participou de umas primeiras big bands que teve como violinista, que louco, na Guarani Jazz Band em Ponta Grossa, né? E inclusive uma pesquisadora paranaense que chama Maria Guiller, ela fez um trabalho sobre essa pesquisa das big bands na década de 20, 30. Meu avô tá lá na foto, cara, no livro dela. Legal, que legal. E a gente ficou super emocionado de ver essa foto, porque eu não tinha essa foto, cara. Eu tive acesso a essa foto há 3, 4 anos atrás. Eles lá no teatro, meu avô lá, com a bateria, do lado do baterista, assim, ele agachado com o violino, e o violino tá comigo, hein, cara? Que legal. Né? Então, assim, talvez eu tenha herdado essa coisa musical dele. Ele veio pra São Paulo, conheceu minha avó, eles se casaram e tal, minha avó também tocava piano bem pra caramba, mas ele não conseguiu seguir. Porque aí veio a minha mãe, ele teve que arrumar um outro emprego, enfim, mas ele tocava todo dia. Então tinha um ambiente meio musical em casa. Meu pai, na minha família, meu pai também tocava um pouco de piano, era médico, a minha mãe violão, e meus irmãos sempre, somos em 4. As famílias antigas eram mais numerosas, né? Sim. Eu sou caçula, então eu ouvi desde moleque Pink Floyd, Queen, The Purple, né? Pô, Jethro Tull. Tudo isso acontecendo em casa ali. Tudo isso. E meu pai gostava de samba, então eu via Zimbo Trio. Eu tinha o disco do Milton Banana, um que tem meio amarelo, a bateria amarela, assim, aquele vinilzão. Meu pai gostava daquilo. Eu colocava, cara, então eu achava, nossa, que louco, tal. Mas eu gostava do rock and roll. Aí minha mãe me presenteou com o Coda, do Led Zeppelin, aquele disco maravilhoso, né? Porra. Então, assim... Era um negócio que ia de A a Z, sabe? Sim. Eu, logicamente, tendia mais pro rock, porque o rock pega mais a gente, né? É mais forte, é muito mais presente. Então, eu fui influenciado diretamente pelo rock, por Beatles, mas também pelo samba, pelo Zimbo Trio, que estava em alta. Pô, o Zimbo Trio tocava na televisão, cara. Toda segunda-feira tinha um programa chamado Café Concerto, na TV Cultura, que o Zimbo Trio sediava. Eles chamavam convidados, tocavam. Tá no YouTube, tem muita coisa no YouTube, cara. Muita coisa. Eu vivi isso, né? E meu pai fazia festas em casa. Os amigos médicos costumam tocar. É muito louco isso. Sim. Aí rolava festa, então eu via todo mundo tocando, eu era menino. E foi numa dessas que o namorado da minha irmã na época tocava batera também. Olha que louco, o Marco. Até hoje a gente se fala, eu pontuo ele como um cara bem importante, assim, porque ele que meio que dessa... trouxe a batera, né? Os amigos do meu pai, acho que não tinham um baterista, talvez tinha, mas naquele dia não podia.
ele foi, levou a bateria, cara, eu não deixei ele levar embora, cara. Sabe aquela coisa? Entendi. No dia seguinte, minha mãe tava louca, ligando pra ele, leva essa bateria daqui. Pelo amor de Deus. Porque o Giba não sai de cima da bateria, não sei o quê. Quantos anos você tinha, mais ou menos, aí? 9. Tá, legal. 9 anos. E aí foi essa paixão. Mas aí ele teve que levar embora, mas eu fiquei com o negócio, cara. Ali foi um insert, né? Tinha fanfarra na minha escola na época. Eu estudava numa escola de bairro, então a partir daquele momento eu comecei a ficar... Não que eu não tivesse, entendeu? Mas é uma coisa que foca a sua atenção para aquilo, por causa do som dos tambores, me pegou. E eu escutava o ensaio da fanfarra da minha casa, porque minha casa era muito perto. Eles faziam uma volta no quarteirão ensaiando os passos. Aquilo me pegou de um jeito, cara. E eu ficava ligado. Até que eu comecei, enchi tanto o saco da minha mãe, que ela me botou numa escola de bairro e aí foi indo, né? Até chegar depois no clã. Mas a gente tinha medo de ser músico, né? A gente que eu digo, eu e os meus pares, né? Porque tinha uma coisa de é difícil música. Aquela coisa, e dentro da minha família tinha um exemplo do meu avô que não conseguiu ser músico profissional, entendi. apesar de tocar. Ele não conseguiu talvez por uma coisa particular dele, que se ele apostasse, ele conseguiria. Mas a princípio pra você tinha um pouco desse peso, assim, tinha né? o peso, não... cara, tanto que meu pai... Eu fui influenciado pelo meu pai também com aquela coisa da área médica que eu achava bonito, né? Ele de branco, indo trabalhar, salvando vidas. Meu pai era obstetra, ginecologista, então... meu pai faz as crianças nascerem, sabe aquela coisa? Só que olha que louco, quando eu tive que escolher naquela época da faculdade, né? Eu já tava tocando pra caramba por aí, assim, festival, boteco, sempre tive envolvido com isso. Mas eu não tinha aquela coisa que vou ser músico profissional. Entendi. Aí chegou na época de prestar o vestibular, minha mãe, e aí, como é que é? Minha família. Aí eu falei, bom, acho que para ser médico e tocar vai ser difícil, eu preciso arrumar tempo para estudar. Até isso pensei, cara, eu vou fazer odontologia, cara. Porque se eu for dentista, eu vou ter um tempinho, porque dentista tem eu fiz a conta, né? Aí eu fiz odontologia, mas paralelo eu já estava tocando, fazendo musical, tocando... Eu gravei o último disco dos Secos e Molhados, tinha 18 anos, cara. Que na legal. volta dele não era com o Ney, era com o João Ricardo, que chamou uma outra pessoa, a gente gravou ali, ensaiei com eles, então eu tava enfiado, já tava no clã, já tinha me formado no clã, conhecia todo mundo, tinha feito uma amizade muito boa com o Rubinho, né? Dessa época ali da fanfarra, né? Que foi, pelo que eu entendi, sua primeira meio que experiência de entrar num grupo e de começar meio que se dedicar de certa forma. Eu não consegui entrar na fanfarra. Ok. Porque eram os mais velhos que tocavam. Mas eu acompanhava de perto, entendeu? Tá. Então era isso, era acompanhar ali e escutar as coisas em casa. E qual que era, como que foi esse processo aí de fato transformar isso, né? Como que foi isso? Chegar na bateria e começar a tocar as primeiras coisas, assim. Eu vi as batidas, né? Eu via muito o Marco tocando, que era esse ex-namorado na época da minha irmã, e eu falava, nossa, que legal. Então, começava a associar os graves, né, tal. Aí eu via, e eu tava fazendo aula, né? Aquela coisa, as batidas vêm rápido, né? Elas vêm mais rápido que as outras coisas, as frases. Então eu tentava reproduzir as batidas, e eu ia conseguindo, meio de ouvido, muito mais de ouvido do que formalmente mesmo, sabe? Sim. Entendendo as figuras, tal, lendo. Então eu acredito mais a coisa do ouvido. Então eu fui conseguindo tocar junto com os discos algumas coisas, mas eu não conseguia tocar as coisas mais complexas, não. Mas você tá falando disco de... Botava os discos... Sua dinâmica virou isso, botar disco e tocar junto. Botava o disco e também via, né? Eu via... Eu comecei a fazer aula nessa época, numa escola de bairro. O professor, coitado, fazia o que podia, mas ele não era um bom professor. Então ele passava a batida e ia tomar o café dele. Sim. Só que ele não precisava me mostrar de novo. Eu gravava a relação grave e agudo. Tum, pá, tum, tum, pá. Eu sei que o chimbal não pode parar. E o tom tá aqui, o tá ali, vamos. Só quando a gente é moleque, né, para enfiar uma semicocheia entre chimbal, você precisa descobrir ali, né, uma coordenação. Mas fui indo. Então as batidas eu ganhei rápido, assim, né. Eu acredito muito no meu desenvolvimento no início
de ouvido, cara, não da forma consciente, que é Entendi. ler mesmo, apesar de estar fazendo aula. Sim, sim. Porque nem toda... Não é porque você faz aula que você tá indo pelo... Com certeza. Né, pelo Sim. papel. Porque os caras também não... Eles passavam mais aquela Claro. coisa de toca e reproduz. Sim. Então eu acho que foi isso. Então já. era bem escutar e tentar reproduzir aquilo de alguma forma e curtir. E aí as primeiras bandas, assim, foram mais de tocar cover, de tocar essas músicas que você curtia? Como é que foi essa entrada aí no play mesmo, assim? A primeira banda que Com eu outras tive, pessoas. cara, chamava Claro Enigma. Claro Enigma. Que era com o Paulo Brito, o vocalista. Ele tem uma escola, chama Voice, até hoje acho que ele tá no mercado. Então a gente tocava no Festival de Música do Colégio Arquidiocesano. O Colégio Arquidiocesano era um colégio marista famoso na época por ser um colégio grande e tinha os festivais de música, chamava FEMARC. Então, ali no colégio, né? Eu com esse background em casa, ali, aqui, vendo, né? Aquela coisa da família com a música e tal. Eu queria ter uma banda, eu e meus pares ali. A gente queria ter uma banda para entrar no festival Sim. e ganhar. Não era só tocar, a gente tem que ganhar. Porque Existia um pouquinho de competitividade ali no... Né? Tinha um pouco. Então eu fui para cima disso, né? E a gente formou. Então essa primeira banda, acho que era o Claro Enigma mesmo. Depois eu saí dessa banda, aí eu toquei numa banda chamada Prisma, que eram meus também pares do mesmo ano letivo, né? Da classe, mas a gente tocava cover do Led, era Led Zeppelin, puta, era legal, hein? Era legal. Rush, que eu virei Rush maníaco, não tem como, né? Naquela época. Mas eu achava o Newport pouco duro, o cara uma máquina de tocar, né? Eu falando isso é uma heresia. Mas aí eu comecei a gostar mais do Bonham, né? Do Bonham e do Ian Pace, né, cara? Ok. Porque por causa do background, né, que eles traziam todo fraseado. tinham mais recursos, né, vamos dizer assim, dinâmicos, né, e a música me cativava mais. Mas eu não deixava de gostar, né? Claro. Então eu comecei a abrir o leque e comecei a entender que era um pouco maior, assim, observar do ponto de vista do instrumento, dinâmica, técnica, Você já tava comecei a ficar ligado nessa nisso, aí. né? Aquele disco, aquele solo do Newport no X Stage Left tinha aquela coisa que não tem como não pegar, pega pra caramba, né? Sim. Ouvir Burn com a Ian Pace tocando daquele jeito, né? Não tem, né, cara? E entre outros, né, que a gente pode... Você... Moby Dick, né? Sim. E você enfiava a cara, assim, eu digo... Pra tirar isso, como é que era esse lance? Tipo, era... Eu enfiava pra tirar, mas eu não tirava tão bem no começo, assim. E você percebia isso? Você tipo, ia tentando até onde dava, até onde você conseguia. Daí eu falava, puta, isso aqui eu não tô entendendo. Mas o que é isso aqui, cara? Não tô entendendo, cara. Ficava. Então tinha um limite, né? Depois que eu comecei a fazer aula, expandiu. Ok. Porque daí o professor mostrava. Sim. Às vezes o professor também não sabia. Porque, pô, dependendo do perrengue que você tá trazendo ali. Agora... O Newport era legal porque tudo dá para entender. Você entende o que eu falo? Sim, entendo. Às vezes o que o Pace tocava eu não conseguia entender. Você tá falando também de uma diferença bem distinta, uma parada bem tipo... Uma vai para um lado mais programado, né? Exatamente. Aquela coisa certinha. Esse é o groove, esse é o lugar, essas são as notas. E o outro mais improvisativo, né? Que acaba sendo... E mesmo porque o Purt nunca usou muito nota fantasma. O Pace e o Bonham, sim. Né? Então, de acordo com esses elementos, né, te limitava. Mas depois eu ganhei também. Quando eu comecei a fazer aula no clã, aí o negócio começou... Aí mudou. Qual que era a sua idade, mais ou menos, aí? 16. Ah, legal. 15, 16. E aí você já tava cheio de coisa ali na cabeça e foi lá no clã que você foi meio que botar pingo no i, assim, aí mais eu ou vi menos, o Rubinho tocar, né? Ficava louco. Tinha o Jazz Brasil, né? De domingo, que eu ia ver. Aí tinha o Sanja, aquele bar na Frecaneca, onde todo mundo tocava, comecei lá. Eu lembro que o baixista que dava aula no clã, o AC, falou um dia pra mim, naquela época. Ele mora hoje na França. Eu nunca mais tive notícia desse... Era um grande músico. Um dia ele falou, Giba,
você precisa ir lá no Sanja, cara. Sanja? O que é Sanja? Eu era um garoto, cara. Mas eu frequentava o clã, então ele me via saindo e ele gostava de mim, cara. Eu não sei porquê, gozado, né? A gente vai criando alguns pontos de referência. Depois ele começou a me chamar pra fazer umas gigs, né? Vai lá, cara, que você vai ver o Carlos Bala. Aí agora que louco. O Carlos Bala veio ontem aqui, tá comigo lá, se tornou meu amigo. É muito louco. Muito legal. Cara. Vai ver o Duda Neves, mesma coisa. Sim, né? sim. E por aí vai. Vai ver o Cuca, que hoje também é um brodaço que eu tenho. Que veio aqui também. Eu acho, ele já veio aqui? Eu acho ele um dos maiores músicos do mundo. Eu também. Entendeu? Sim, assina embaixo. Então, foi assim, entendeu, Janqui? Foi o que eu fui construindo minhas referências. E aqui, nesse momento ali, né, dos festivais, de montar as bandas ali, tudo isso aí, né, mesmo depois que você tá na escola ali, era bem em cima do cover, então. Era bem em cima das coisas que vocês gostavam, era isso? Tipo, tudo que você tocava, você curtia? Eu curtia, mas tinha uma coisa muito pontual, que foi quando eles, nesses festivais do Ark, eles chamavam uma banda pra fechar. E eu lembro que o Premê foi lá. O Premê de Tandubreque. Já ouviu falar dessa banda? Não. O Premê foi uma banda que teve muito destaque no movimento aqui em São Paulo, que chamava Vanguarda Paulista. Onde apareceram Arrigo Barnabé, TT Espíndola, o Grupo Rumo. Teve um núcleo de música meio que experimental final dos anos 70, começo dos anos 80, senão não teria aparecido Itamar Assunção, Arrigo Barnabé. Era uma música paulistana, meio irreverente. Eles uniam tudo que tinha de coisa que estava acontecendo. Tinha um aspecto social, de pontuar algumas coisas, mas era muito mais trazer elementos musicais para o trabalho deles. Então eles misturavam chorinho com samba, com rock and roll, com o Arrigo Barnabé dodecafonismo, coisas da música erudita, música do pós-modernismo. Cara, o Premê tinha um pouco disso tudo. E eles fecharam uma vez o festival do Ark lá, que a gente participava tentando ganhar. Sim. Aí eu vi o AC Del Farra, um batera das antigas. Esse cara tocou muita bateria. E eu via ele tocar assim, eu falava, cara... Aí tinha aquelas coisas da Dança Fantasma, né? O Paradido, não sei o quê. Cheio de história ali. E eu era garotinho, ele acabou de tocar. Eu falei, escuta, o que você fez ali? Ele falou assim, nossa, essa é uma pergunta ampla, né? Você sabe fazer single? Olhou pro Paradido. Eu olhei pro single. Ele falou assim, ó, faz single Double Paradido, com esses 3 aqui. Eu lembro disso até hoje, eu gozado, né? Ele falou isso pra mim, assim, você sabe fazer o single? Sabe fazer o Paradido? Eu sabia, né? Mas digo, você sabe fazer isso em sequência? Faça em sequência, sem parar. Ah, legal. Então, sabe, esses insights, assim, eu lembro. Porque essas coisas são importantes, elas são alavancam para um outro lugar, né? Quando a gente tá naquela fase de desenvolvimento. Pode parecer besta eu falar isso, mas quando você não conhece, cara... Sim. Então eu lembro, é rico a história, né? Que se a gente for começar, você tá fazendo eu lembrar de coisas que eu nunca lembrei, cara, pra falar em... Que bom, é isso aí, né? Esse é o lugar que eu quero chegar. Então, você vê, então foi uma coleta de coisas, né? É como se você tivesse uma grande angular que você pega daqui, Sim. E você vai construindo, né? E você acha que isso aí, então, foi um daqueles pilares ali, né? De tipo, de você ver essa parada e isso meio que ampliar um pouco. Porque pelo que você estava falando, vocês estavam meio que nessa onda de tocar as coisas que vocês curtiam, então você estava ali bem em cima dos... Eu vi um trabalho autoral sendo feito. Não era cover. Ok. Você entendeu? Eu olhei e falei assim, esses caras estão fazendo música deles. Eu lembro que na semana que vem, eu já na minha banda, a gente tem que... Eu já levantei a bandeira. Isso a gente eu queria tem que saber fazer as nossas músicas. Legal. É legal tocar cover, então eu já comecei a entender. Legal. Cover, música autoral, entendeu? E vocês, de fato, começaram? Começamos a fazer. E eu acho que depois de um certo tempo, eu me desanimei com isso, lógico, porque tem que vingar, você fica tentando, mas a gente conseguiu fazer algumas músicas. Ganhamos algum festival. Comecei a tocar com o Marcinho Eiras nessa época. A gente é contemporâneo, cara. Eu era muito amigo do irmão do Marcinho.
E depois eu comecei a tocar com o Marcinho. Porque o irmão dele estudava na minha casa. Falava, Giba, você precisa conhecer meu irmão, o Marcinho, ele toca guitarra. Aí ficamos amigos, toquei muito com ele, ganhamos festivais com música autoral que a gente fez. Era muito mais dele, mas digo, eu dava os palpites. Aí eu comecei a ampliar, eu já não tinha só aquela banda, tinha essa. Né? Então, mas com música autoral, cara. Olha que louco. E onde que você acha que começou a meio que abrir mesmo para outros estilos, assim? Porque todos esses covers que você estava falando até agora era mais dentro ali do rock, né? Rock do MPB, Eu acho que eu sempre ouvi, né? O que eu te disse, do Zimbo Trio, né? Lembro também uma coisa, é legal falar, senão eu esqueço. Pode fugir um pouco do fio da meada aqui, mas... Elvis Presley, cara, aquele batera lá, cara, eu ficava louco com aquele batera. Aquele interessante. O Elvis Presley Alive ali, aquele batera... Te pegou ali. Puta, me pegou por causa das viradas. O Kate Moon também, por causa do negócio das viradas, sabe? Sim. Aquela batera branca dele, gigantesca. Sim. Entendeu? Sabe como são essas coisas? Você vê, né? Porque a gente tinha pouco acesso ao vídeo. Mas tinha aquele sábado às 6 da tarde, passava no Canal 2, né? RTC, TV Cultura, chamava Som Pop. E era gozado porque a gente tava ensaiando com a banda, então a gente ensaiava, parava... Espera aí um pouquinho, galera, vamos assistir o programa. Eu lembro de outra banda que eu tive, chamava Circuito Fechado. Depois que eu passei pelo Claro Enigma, depois eu fui pro Prisma e acabou, fiz uma outra banda com outro amigo meu ali, chamava Circuito Fechado. E ele gostava muito de compor, entendeu? Só que então a gente ensaiava das 3 às 6, parava às 6 pra ver o Som Pop. Que legal, todo mundo. Olha a rotina, cara. Aí a gente pegava ideia. Porque era a nossa mídia da época. Sim. Entendeu? Sim. Só que ali, eu particularmente, eles ficaram no rock and roll, no heavy metal. O Iron tava bombando, cara. Judas Priest bombando, Black Sabbath já era um pouco mais antigo, as bandas novas chegando. Pelo fato de eu estar no clã e ver muita música brasileira e jazz desse background, eu comecei a não querer tocar mais rock, entendeu? E aí eu comecei a me afastar dos amigos. Naturalmente, cara. E comecei a exercer aquela coisa mais individual de buscar um desenvolvimento pessoal mesmo. Ampliando para os outros estilos, né? Eu acho que isso não foi uma coisa muito boa no sentido de... Eu teria que ter continuado e incluído, não trocado. Ok. Entendeu? Porque eu parei de escutar rock and roll. Onde que estava isso em você? Era uma coisa de querer colocar mais e isso não estava batendo? Como que era isso pra você, mais ou menos? Mas eu nem vou... Eu tenho um pouco disso, né? Do desempenho técnico que fascinaria o adolescente. Fascinado coisa, pelas frases, pelas porque o Rubinho me mostrou o Buddy Rich, cara. Aí quando mostrou o Buddy Rich, ferrou. Entendi. Pra mim, o rock and roll... É chato falar isso, admitir isso. Eu subjuguei, cara. Eu entendi totalmente, mas é entendível de onde você estava olhando. Sim. Só que às vezes não, eu falava, não, mas o Neil Peart também faz, mas o background do Pace é fogo, não dá. Então, mas me pegava, entendeu? Sim. Eu sentia que tinha mais, a música me pegou um pouco ali. Sim. Então eu acho que tá ligado à minha ida pro clã, porque também o AC ali, esse baixista, ele falava, vai no Sanja. Aí eu vi o Bala tocar, o Cuca tocar com esse background de jazz, de MPB, Steve Gadd em alta, né? O Bala com aquele jeito muito também na mesma onda do Gadd tocando, né? Quando eu tinha 18 anos, quer dizer, tô falando disso, era um período dos 15, só pra você apontar os 18, né? Sim. O Chick Corea Electric Band veio pro Brasil naquele festival e trouxe o Echo, né? Electric Band, cara. Ali ferrou, cara. Porque dali eu vi o Echo tocar. Eu tava no primeiro ano de faculdade de odonto, cara. Aí eu fui lá na Praça da Paz ver o Echo. Eu não conhecia o Echo, cara. E o Chick Corea, eu tinha ouvido uma música com o Return to Forever. Sim. Ele já tava na frente com outro trabalho, que era o Electric Band. Sim. Cara, quando eu começou... Eu vi aquela batera linda, o Echo, né? Aquela Yamaha, assim, ó, né? Tal. A gente não tinha gozado, né?
Porque eu falar isso, eu falei assim, pô, mas naquela época a gente não tinha acesso. Com certeza. Você não tá falando de escolher, Você você nem tá falando revista, de hora o que era. cara, e Sim. nem tava na televisão isso. Nos Estados Unidos, sim, tinha uma mídia forte, né? A mídia impressa nos Estados Unidos e a mídia era televisão. Na época era muito melhor do que a nossa mídia aqui. Então a gente também nem conhecia direito as coisas que estavam rolando lá. E de lá você sabe que sempre foi que vai ser, é de lá pro mundo, né? Né? Os músicos que acontecem lá, existe uma... Eles permeiam pro mundo, nos festivais, tudo. E o Chick Corea tava em turnê com aquela banda. Ali, cara, eu quero tocar Fusion também. Então, olha que louco tudo isso. E aí eu chegava lá no clã, querendo tocar Electric Band ali, aquela música Rumble, né? Você foi buscar as coisas, os discos e Fui. tudo mais, assim? Comprei todos da Electric Band, aí comecei a buscar tudo, cara. Entrou nessa fase mesmo. Assim. Aí eu fui atrás do... Eu já tinha escutado o Mahavishnu no Kubilikoba, mas daí eu quis entender isso. Mas daí eu já comecei a ficar mais maduro e começar a entender as coisas da música, né? As influências, as escolas, as raízes, as ramificações. Eu já começou a fazer isso. Eu disse, eu quero tocar Fusion, mas tocar Fusion bem, tem que escutar música brasileira, música latina, tem que escutar jazz, tem que escutar... Entendeu? Sim. E aí foi o processo de construção. É louco isso, porque parece muito amplo, né? Mas eu acho que quando você começa a estudar o jazz, cara, ele te dá uma liberdade no instrumento que permite você encampar mais coisas. Ok. Pelo lance da improvisação e aquela coisa de admitir para o seu play a música coletiva. Onde você tem relação... Você tem interplay com a pessoa. Uma que conversa era ali. O que rolava no Sanja. Eu via o Cuca tocando e falei, puta, mas ele toca com os caras. Mas o rock and roll não tem isso. Você entendeu? Sim, 100%. Começava a traçar os paralelos. O Bala também. Pô, mas cada hora ele toca de um jeito. O que é isso? É o jazz que faz isso. Você começou a identificar mesmo E eu gostava de Dixie Drags, cara. E o Dixie Drags tem um pouco disso também, você entende? Então eu acho que foi não o jazz, quando eu falo jazz, né, o tim-didirim, mas é o jeito de tocar que me pegou. Sim. E eu acho que talvez isso me levou muito para esse lado depois de um tempo que eu já não tinha mais aquela coisa de vontade de escutar tanto os discos que não eu te curtia. fascinava tanto mais Tinha assim. aqueles 10, né, que se colocava, os mesmos. Sim. Né? Então, eu acho que isso daí, para pontuar, né, assim, essa época foi muito rica, onde que essas descobertas estilísticas, né, que você fala, pô, eu quero tocar. Aí o Rubinho me falava assim, para você tocar o Echo lá, que você gosta, a cabeça boa do Rubinho. Você não conhece Steve Gadd, né, Giba? Dá um passinho para trás ali, meu querido. Quem é Steve Gadd? Sim. Né? Aí ele me mostrou Steve Gadd, cara. Aí é fogo, né, cara? Porque você começa a amarrar, né? Sim. Sim. Aí você começa a conhecer o Echo ali, né? Vem Colaiuta, vem todos aqueles, né? Sim. Mas o Echo foi um cara que me deixou maluco, né? Você entrou, você acha, né, que você entrou numa fase assim de emulação mesmo, assim, total, de pegar aquilo ali e falar assim, cara, eu preciso... Tocar igual. Pegar aquilo ali mesmo e sabe, como é que fala? Decifrar de fato, assim, né? Tipo, dar aquela olhada muito de perto, assim, com a lente bem ali, ver qual que é tudo, em termos de tudo, de técnica, de movimentos, enfim, das coisas de fato que ele estava fazendo. Como é que foi isso? Foi, cara, foi. Eu tive muito isso. Eu tive isso com o Mar Hakim, que eu pirei quando eu vi também. O Echo, absolutamente, tudo, mas já tinha tido antes com o Newport, né? Então, assim, eu passava, mas depois de uma certa etapa que eu ficava ali, um certo tempo que eu ficava ali tentando emular as coisas, porque é só de ouvido, né, de aquela época, para entender o que esses caras tocavam naquela época, o ensino não estava tão preparado para deschavar, né? Eu lembro que aquele Dave Weckl lá, o Package One lá, que tem... Aquele primeiro play-along dele, tem tudo escrito. Mas eu nem o primeiro abria. dele é o que tem o azul e o vermelho, ou esse já é depois? O primeiro dele era aquele Dave Weckl Contemporary Drummer Plus One.
Sabe qual que é? Pois é, eu tô na dúvida se esse Que é tem o... aquela música, comprar. Aham. Essa daí Era é... o disco, o vermelho e o azul. O azul era mais pop, isso, rock. é e o isso. CD vermelho era o que tinha Não, esse aí é que é o volume 1, volume 2. Acho que é o Play-Along, o 1 e 2. É. Mas É o que tem esse sonho, abre com ela. É na mesma esteira, mas esse que eu tô te falando, esse comprar, foi o primeiro dele. Esses outros então vieram depois... depois. Tá, ok. Acho que falaram pra ele, pô, meu, lança um negócio mais fácil pra galera aí, porque tá difícil, né? Os caras conseguem... Então, eu fiquei muito em cima disso, cara. Muito em cima disso, cara. E tinha coisa que eu achava que eu tocava e não era igual, entendeu? Tocava meio... Mas na sua cabeça era uma missão, assim, de chavar, de pegar aquilo ali mesmo, do jeito que é. Eu fiquei um pouco doente até, cara. Entendi. Meio obcecado. Até acho que emburreci, né? No sentido de... Fiquei travado, cara. Não lia mais outras coisas. Eu comia música o dia inteiro. Cabeça mesmo. É que eu fazia odontologia ainda, né? Tava cursando, Tava nesse né? paralelo ainda, sim. Mas eu saía da faculdade, cara, eu ia direto pro meu quartinho e ficava lá, cara, imerso. Olha que louco, né? Sim. Eu me compartimentei, eu queria departamentos, né? A hora que eu vou lá pra minha salinha, eu vou ficar ali que nem um louco, estudando porque eu quero tocar. E aí já tava aquela vontade de largar, né? Tipo, uma coisa tava pesando mais que a outra, né? Eu queria ser... Ali eu acho que eu decidi ser músico mesmo, assim. No meio desse processo, você começou... Quando eu via a Electric Band, cara. Tá. Ok. Na Praça da Paz, cara. Acabou o show, eu não consegui nem ir embora, cara. Que doideira. Eu fiquei sentado ali. Minha casa era perto. Eu falei, vou embora Muito perto. impactado, né? Porque meus amigos estavam... Eu tava com acho que uns 4, 5 amigos. Não, Giba, vamos embora. Eu falei assim, não, eu não vou sair daqui. Pode ir embora. Como assim pode ir embora? Congelou. Eu não vou sair. Eu fiquei vendo eles desmontarem a bateria, cara. Sim. Eu fiquei parado ali, ó. Tamanho fascínio, né? Sim. Muito foda. E eu lembro, cara, de ter visto a G Cortes, cara, lá. Ela tava lá, cara. E eu admirava muito o Grupo Kali com a Vera. A Vera é uma referência, né? Ela ajudou, ela é muito importante. Ela né? veio aqui também. Sensacional. E Batuca, tudo que ela Sim, fez, sim, cara. tudo, era a tudo. nossa referência, Sim, cara. sim. Meu, ali, cara, eu olhava assim, eu identifiquei vários músicos ali também sentados. Meu, foi uma avalanche, cara. Porque nem pra eles que já estavam mais... Foi muito antes e depois pra todo mundo. Né? Foi acho que a Electric Band no Brasil, naquele festival, cara, foi uma coisa assim, avassaladora, cara. Porque eles mostraram do ponto de vista do play, que era um absurdo onde eles chegaram, porque o Chick Corea tinha isso. Sim. E tava num processo mundial mostrando aquele trabalho. Eles ficaram 6 meses ensaiando, cara. Não é brincadeira. Sim. Ninguém com partitura. Os caras tudo decorado. Sabia a música mesmo. Frases absurdas e o som, cara. A gente nunca tinha visto um negócio desse. O bumbo do eco batia no peito, cara. Pum. Sabe quando você sente? Sim. Eu falei, nunca tinha visto isso em música instrumental. Entendeu? Talvez se o Mahavishnu não tivesse feito isso na época, as pessoas teriam impacto naquela época do mesmo jeito que o Chick Corea nos trouxe em 1986. Minto. Foi 87 esse show. Cara, Que doideira. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu falei, puta, onde é que eu vou fazer pra dar ré agora, cara? Eu não quero mais ser dentista, eu quero ser... Entendeu? Mas eu fui até o fim na faculdade, me formei, trabalhei 2 anos. Você chegou a exercer, então? Trabalhei 2 anos, cara. Que doideira. E aí larguei. E mesmo assim, esse tempo sempre fazendo esse paralelo. Não teve momento algum que você meio que, tipo, teve que parar um pouco a batera pra... Eu parava, não é que eu parava, né? Tinha menos tempo, às vezes, pra não, talvez não praticar tanto, né? Exatamente, mas, cara, eu fui muito imerso, assim. Quando eu tava ali no momento com a minha batera... Você tava de fato ali. Eu tava de fato. Como que você lembra mais ou menos... claro que isso foi evoluindo, né? E eventualmente você foi acoplando novas coisas, né? E também você foi amadurecendo e foi entendendo que tinham caminhos que eram mais assertivos, talvez. Mas você lembra... Existia algum tipo de sistema... Você é esse cara que já conseguia sistematizar uma coisa, digo no sentido de chegar e ser, cara, de tal hora até tal hora eu vou fazer isso, Sim. ou eu sei exatamente o que eu vou fazer aqui, eu vou passar aquele tempo ali. Existia um sistema assim? Sim.
eu desenvolvi um sistema, porque eu comecei a ler muito, né? Sobre como estudar, aí comecei a pesquisar, a revista era ainda uma coisa muito forte. Isso eu ia te perguntar, né? De onde veio mais ou menos essa... Só para abrir um parênteses, assim. Eu lia muito... Essa pesquisa sua. Eu lia muito Modern Drummer, né? E eu pensava assim, porra, na faculdade, se a gente não estudar isso, você não consegue... Na música deve ser a mesma coisa. Entendi. Os processos de desenvolvimento. 100%, sim. Entendeu? Você estava lá dentro fazendo isso, né? Então, tipo, na verdade, sua vida já estava com esse sistema, Eu era forma. uma faculdade de área médica, cara. Se você não sai da aula e vai estudar o que você acabou... Cochilou, o cachimbo cai. É muita informação, cara. Então, eu era um ótimo aluno de odontologia. Sempre fui. Eu não era exemplar, mas eu não era aquele cara que tirava 5 para passar. Eu ficava ali 7, 8... Não sei por causa do senso de responsabilidade, talvez, já porque eu perdi meu pai muito cedo, cara. Perdi meu pai com 11 anos de idade. Então, a nossa família sofreu um pouco com isso, porque meu pai era o único que trazia ganho. Todos os meus irmãos saíram para trabalhar, minha mãe foi trabalhar, eu ficava muito tempo com a minha avó. E naquela fase, eu falava, eu tenho que ser... Olha que louco isso, cara. Eu não posso perder tempo. Entendi. Você puxou muito essa responsa aí. Eu não sei, não vou ter talvez um background da família. Claro. Tive, né? Sim, Isso mas... é um pensamento da minha cabeça, de um menino talvez, né? Que amadureceu muito quando eu perdi meu pai. Assim, eu lembro que em 2, 3 anos acabou meio aquela coisa lúdica, né? A vida é isso mesmo? É essa cacetada aqui? Sim, uma boa ruptura, né? Se for olhar assim. Eu vi toda a minha família sofrendo, porque ele teve um infarto fulminante com 51 anos. Eu tenho 54, cara. Perdi meu pai muito cedo, cara. Sim. Então, aquilo ali, falando, puta, eu tenho que ser responsável, então eu tenho que chegar junto no negócio. Então, ali... Desde muito cedo você eu comecei a estabelecer tudo que eu queria fazer meio sistematizado, entendeu? Isso foi bom e isso foi ruim pra mim. Porque é legal ter um meio termo. Claro. Né? Eu não relaxava, cara. Entendi. Eu tocava, me gravava e achava uma porcaria. E me achava o pior, virava meio carrasco. Entendeu? E depois de um tempo eu comecei a entender que isso é bom quando o músico tem essa autocrítica, mas não pode chegar no nível de você se massacrar, porque daí você começa a entrar numa coisa que é horrível, né? Que é a derrota total, que nada serve. Nada é bom. Nada Nunca é vai ser bom. bom. Daí você começa até a achar dos outros isso também, e tá errado, né? Aí eu fui resolvendo essas coisas e tal, e eu sei que eu comecei a estudar programado. Então, eu falei, eu vou levantar tal hora. Ou então, às vezes, eu chegava depois da faculdade, eu vou dar um descanso e tal, escrevia. É isso que eu ia te perguntar, você tinha um diário, então. Aquecimento e alongamento, tem que fazer isso, porque daí não era só mais nas aulas que eu colhia. Eu já tinha estudado um pouco, tinha referência, e eu lia muito a Modern Drummer, ele tinha muito texto sobre isso, né? Aí, técnica de mão, tal, stick control, solo de caixa, pá. O Nazário foi um professor muito importante na minha vida, né? O Dinho Gonçalves também. E me ajudaram a construir também esses cronogramas, sabe? Aí eu estudava os estilos em um dia, frase em outra, mas eu tinha lá de segunda a sábado eu tinha o cronograma. Tinha esse cronograma. E você levava isso pra eles, assim, pra pontuar coisas e tudo mais? Levava, o Nazário falava, legal, tá, eu não estudei muito assim, mas eu também elencava coisas para trabalhar depois de algum tempo, tal. O Dinho também falava, não, legal, vai nessa daí e tal. Eles ficavam meio surpresos. Claro, assim, imagina. Né? Acho que eles nunca tinham tido talvez um aluno meio CDF. Assim, sim, talvez. De chegar tão querendo tanto assim, né? Não vou nem falar o nome, mas tive um professor que falava, isso é besteira, isso não vai servir para nada. Eu falei, nossa, mas não? Caramba. Mas os outros dois falam que sim, mas o cara tocava pra caramba, entendeu? Mas é delicado, né? Totalmente, né? Mas aquilo me ajudou. Eu acho que foi isso, Jean, que conseguiu fazer com que eu, mesmo fazendo uma faculdade de odontologia, que exige demais de estudar para você se formar, você está atendendo um paciente, cara.
Não dá pra errar. Entendeu? Isso me ajudou demais a otimizar o tempo e querer desenvolver o instrumento. É lógico que eu não tinha nível profissional, cara, assim. Quando eu larguei, que eu fui. Aí, em 2 anos, eu atingi o nível profissional. O que eu falo atingir o nível profissional? Ter entendimento dos estilos, ter um time bom, sonoridade boa, pegada, né? Ter um pouquinho da capacidade de improvisação. Porque improvisação, falar que você improvisa bem com 20 e poucos anos, deixa para os americanos, né? Mas já estava começando a trilhar, você entende? Então, assim, eu acho que a efetividade, ter montado um cronograma, para mim, ajudou, cara. Porque eu estava lidando com muita coisa. Cara. Sim. Entende? Ajudou muito pelo que você está falando, né? Porque, de fato, você conseguiu atravessar, né? Eu não consigo ouvir nada do que eu gravei nessa fase. O Bala que falou isso ontem. Eu falei assim, cara, não escuto nada que eu já fiz. Mas é o Bala falando, né? Porra, mas o Bala é louco pra caramba, cara. O Bala também é maravilhoso. Eu vi ele praticando do lado da minha sala ali, cara. Tem uma salinha lá do lado. Sim, ele me falou que você... Cara, e... Às vezes eu paro, né? Acabou de dar aula, eu tô praticando, paro, assim... Olha, cara, que maravilha, cara. Ele é muito concentrado, cara. É mesmo? Ele pega uma célula, de alguma maneira, se tem relação cachibumbo, né? Figura X, semicocheia, cestina. Ele fica explorando no kit, cara. De diversas formas. Ele é muito inteligente, cara. Os caras que tocam muito são muito inteligentes também, cara. Você tá entendendo? Mas é muito interessante, né? Eu acho muito fascinante isso, o viés, né? Que a pessoa escolhe, assim, porque o viés que ele meio que foi... Na verdade, ele nem escolheu, porque pelo que ele conta, as coisas foram simplesmente acontecendo, dia após dia. E a partir da encrenca que ele caía, ele tinha que ir para outra, e de outra, e outra. Então, ele teve um fator muito de fogueira experiencial na vida dele, assim. Sim. Eu digo que é diferente dessa sistemática sua, sabe? É outra construção. É outra construção. Muito interessante isso. É muito interessante como as pessoas chegam no resultado final. Sim. E eu ali, eu descobri ele, né? Nos discos do Djavan, nas coisas com a banda instrumental dele. Daqui a pouco eu lembro o nome, cara. Esqueci o nome, cara. Isso na mesma época ali, então, mais ou menos. Eu tinha 21, mas eu já estava na faculdade de odontologia, né? Eu lembro que me mostraram aquele disco dele lá, como é que é o nome? Cara, daqui a pouco eu lembro o nome. Mas é banda... Daqui a pouco vem. Que é o Ricardo Silveira. Lembro dele falar disso, mas não lembro o nome. O nome do... Daqui a pouco vem. É um disco, cara, que daí quando eu vi ele tocar os temas, eu falei, cara, eu quero tocar desse jeito, meu. Achei. Já tinha visto o Echo, mas achava muito inatingível. Entendi. Porque a música era muito complexa. Se o Bala tivesse lá, ia ser do mesmo jeito, você entendeu? Porque ele tem esse tipo de play. Muito virtuoso, né? Quando precisa... O Bala tem esse campo, né? Mas eu entendia mais a música dele. A música tem que ser entendida também. Sim. Não basta só o aspecto do instrumentista tocando, desempenhando. Então, é isso que eu quero. Aí eu comecei a seguir, montei bandas instrumentais. Tinha uma banda... No clã mesmo, eu tive minha primeira banda instrumental, chamava Água Marinha. Olha que legal. Legal. Com o Giba Esteves, que era o tecladista... com outros 2 músicos, o Henrique Pereira, que era o baixista que dava aula lá no clã. Então eu comecei a criar networking dentro dos músicos mais que tem o aspecto do instrumentista, né? Sim. Não ligados mais à banda, coisa autoral. Sim. Aí eu comecei a tocar jazz na noite. Precisa fazer um happy hour lá, repertório de jazz. Jazz, como é que... Standard, vai estudar os standards. É bossa nova? Quais são os standards de bossa nova, entendeu? Um pouco do rhythm blues, né? Estudar também as coisas ali da Motown. Comecei a pesquisar, cara. Mudou um pouco, né? Sim. Então é interessante como tá tudo
perto, né? Eu acho que o clã foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu acho que se eu não tivesse entrado no clã, conhecido o Pércio, que foi um cara que me puxou, porque quando ele também teve um momento que eu tava para largar a odontologia, que eu já não tava mais feliz, eu recebi o convite dele para dar aula lá. Eu ia te perguntar isso, de quando até, né, mais ou menos quanto tempo que foi ali de que você participava e estudava lá e qual que foi esse... Eu estudei lá, eu saí de lá com 19 anos, eu completei o curso. Eu lembro que eu acabei a apostila avançada número 2 lá. Aí eu fui estudar com o Dinho, fiquei um tempo com o Dinho Gonçalves, mas eu frequentava o clã às vezes. Então, tava por ali. Eles me notavam. E o Pércio estava começando a dar aula ali. Quando eu acabei, o Pércio chegou a me ver tocar um pouquinho e a gente trocou um pouco de ideia, a gente estabeleceu uma certa ligação. Depois eu estudei com o Dinho, durante a faculdade de odontologia, com o Dinho Gonçalves. Eu ia de branco para fazer aula. É muito louco, cara. O dentista chegou. Cara. Depois eu entrei pro Nazário, mas daí quando foi com o Nazário, cara, que eu fiquei 4 anos com o Nazário, ali também foi uma coisa importante, que eu me mirava como, eu quero ser que nem esse cara. Quero tocar que nem esse cara, quero tocar que nem o Bala. Então eu já comecei a estabelecer as referências, que nem o Rubinho. Que eram algumas, né? Não era coisa só a mais. Não era só uma, né? Mas a mais forte, com certeza, foi o Nazário e o Rubinho ali, pra mim, né? Porque eu via os caras tocar, né? Sim. Tava mais perto, né? E nessa época toda, você mantendo essa sistemática, então. Isso aí foi durante um tempo. Foi. Mas quando eu larguei, aí eu intensifiquei essa sistemática. Tá. Quando que foi isso? Saiu da... Se formou e daí você eu exerceu larguei, por 2 anos? 92 eu larguei. Aí eu fui lá... muito louco, cara. Eu fui ver o Pércio tocar no Crown Plaza, que tinha uma canja. Era no Hotel Crown Plaza, no comecinho da Frecaneca. O Sanja era lá embaixo, no começo de um... E aí falava, vai lá, tá rolando um negócio que nem o Sanja, músicos bons. Aí o Pércio me viu lá na plateia e falou, ô Giba, que legal você aqui, cara. O que você tá fazendo, cara? Não sei, cara. Acho que eu quero ser músico. É mesmo, você quer ser músico? Eu tô precisando de professor, e eu pensei em você, agora é muito legal te encontrar aqui, você tá vendo como são as coisas? Passa lá, vamos conversar. Cara, eu falei, pô, mas é isso que eu preciso, eu vou largar essa porcaria, cara. Não quero mais saber disso, de ser dentista. Que doideira, sim. Aí eu comecei a ser monitor, dar aula no clã, e eu larguei a odontologia, cara. Então eu dava aula, estudava que nem um idiota, não conseguia tocar as coisas. A gente achava que ia ser rápido, né? Em 2 anos eu vi o batera, né? Puta, grande ilusão, né, cara? A vida é foda. Mas as coisas que a gente vai vivendo e vai vendo que como elas são mesmo, né? Sim. O verdadeiro tempo das coisas. Mas eu tava com muito boa referência e muita gente olhando para isso, né? O Luiz Chaves, que era o baixista, era do Zimbutril, que vivia no clã. Porque o clã foi do Zimbutril, dos 3, e do Chumbinho, batera, que também é um puta professor, cara. Então eles sempre estavam lá. E o Luiz Chaves falava, Giba, o que você tá fazendo pra tua vida é forte, é delicado, mas é o que o teu coração manda. Tira o peso das coisas, cara. Eu lembro disso até hoje, cara. Ele era uma pessoa maravilhosa. Eu adorava o Luiz Chaves, cara. Ele é um cara que tinha... Ele olhava para as pessoas e sacava o que estava acontecendo com aquela pessoa lá. Por isso que era uma escola diferenciada, cara. Interessante. Entendeu? Onde eu ia ter isso? Você tá falando de um respeito pelo indivíduo, assim, né? Não é só um aluno ou mais um aluno, sei lá. Eu lembro de ele tá perto. Como é que você tá? Você tá estudando? Você largou? Você tá aqui com a gente? Começou a dar aula? Não compare nada. Vá atrás do seu sonho, estude. Vai tocando por aí, construa
tuas coisas, sabe? Legal. Eu lembro dessa... E foi assim, Jean, eu comecei a tocar aqui e ali, entrei para uma banda de gafieira que eu não tinha ainda muito repertório, que era o Farinha Seca, tocava no Bar Avenida todo domingo. Então depois, quando eu percebi, depois de uns 4 anos, eu estava com 27, 28 anos, eu estava tocando quase todos os dias, vivendo de música já. Daí eu falava, pô, eu quero ir pra Berklee. Você entrou nessa. Entrei nessa. E o meu querido irmão, amigo Cristiano Rocha, né? Sim. O velho e bom rabugento Cristiano Rocha, que eu amo esse cara. Tem que chamar ele aqui, já. Tem que chamar, cara. A gente estava muito próximo, muito amigo. O Cris foi uma referência também. Porque o Cris tocava muito mais que eu. Porque ele já estava na música há muito mais tempo que eu. O Cris sempre quis ser músico, baterista, né? Então eu tive ele... O Cris, assim... Entre os meus pares, vamos dizer, naquela época, era o cara que... Eu quero tocar que nem esse cara, quero ser profissional que nem esse cara, eu já admirava ele. Legal. Ele também gostava das mesmas coisas que eu, o Eck, o Colaiuta. Só que ele fazia as coisas, né? A filha da mãe, ele faz isso aí. Ainda tem um lance dele, né? Sim. Então, eu via como ele procedia, ele transcrevia, como ele se preparava para uma gig. Se eu não tivesse tão perto do Cris, talvez este processo profissional de se preparar para ir fazer uma gig... Então ele passava as coisas antes, ele escrevia, ele chegava com o instrumento afinado, chegava na hora, entendeu? Puta envolvimento responsável. Isso para mim foi muito importante, ver o Cristiano Rocha ali exercendo o fazer musical. Sim. Né? Como é que é o profissional da música. E mostrando o profissionalismo, né? O que de fato significa, né? Então isso foi importante, cara. Meu, também você está fazendo eu lembrar dessas coisas que elas são muito importantes para a sua construção profissional. Com certeza. E eu lembro que em 1995 o Cris falou, pô, quero estudar na Drummers Collective. Aí nós nos preparamos, estudamos 1 ano a fio, e aí em 96 a gente foi para lá. Fizemos o Advanced Certificate Program, que é um curso que não sei se existe ainda, mas era janeiro, fevereiro e março. 3 meses. Passamos lá, naquele frio, filha da pior época, né? Sim. Eu fui pra lá, a gente chegou em Nova York. Mano, ali é frio, quando é frio demais. E aí foi isso, né, Jean? Eu fiquei envolvido ali com aquela coisa do estudo, ainda tava no clã, mas daí eu quis ir além. Eu fui visitar a Berklee, cara. Quando a gente tava lá. Enquanto acabou o curso, você foi... A gente pegou um final de semana, a gente tava lá, tá. Tinha um amigo da gente, o Rubens de la Corte, que já tava lá, ele se formou, tá tocando com a Eliane Elias até hoje, eu acho. Que é uma pianista brasileira de sucesso pra caramba lá fora. Quando a gente se encontrou lá nos Estados Unidos, eu tava com ele ou não? Não. Eu tava com o Maguinho, eu tava com aquela galera, né? A gente se encontrou no Manam, né? Foi. A gente encontrou umas 2 vezes. 2 vezes, Sim. Foi em LA. Foi em LA, sim. Aí, cara, eu lembro que em 96 a gente voltou e eu falei, pô, Cris, vamos pra Berklee, vamos passar um tempo lá. Eu falei assim, não, basta. Pra mim, América só 3 meses. Chega, detesto os Estados Unidos. Quero a minha casa, quero ficar lá, quero o jeito brasileiro de ser. Mas eu era muito obstinado, Jean, meio doente, assim, cara, porque eu não precisava ter ido... Quer dizer, precisava, você entendeu? Mas, assim, era eu estudar mais aqui e estar mais em contato com a música. Eu sei, cara, Tinha uma outra coisa, eu acho que você está falando agora, você está descrevendo uma outra parada, na verdade, né? Era uma coisa, talvez, psicológica, que tem muito mais ligação com, talvez, as suas perdas e a sua vontade e o valor e o como você quer ter esse nível, né? Esse nível... eu botei muito no alto, você meteu o sarrafo lá em cima e falou... Aí eu falava, pô, mas... Não pode ser menos que isso, né? Então, acho que é meio isso, assim. E eu não, exatamente, eu não conseguia... Eu não tinha condições financeiras de ir. Nenhuma, cara. Porque tem que lembrar disso, né? O que isso significa, né? Quando a gente pensa em vou estudar quantos fora. $1.000 eu vou gastar em um ano lá? Sim. Aí eu fiz a conta, falei, bom, eu preciso disso de bolsa, eu consigo vender isso, isso e isso. Puta, não dá pra ir.
E era tudo por carta. Não tinha internet, não tinha e-mail ainda. Não existia e-mail. Que doideira, sim. Era comunicação via correspondência. Esse era o modo de comunicação. O mundo rodava devagar. E funcionava. Demorava um pouquinho a funcionar. As pessoas não estavam tão doentes, né? A ansiedade. Não existia essa ansiedade, né? De imediatismo, você. Oxe, eu tô aqui nessa entrevista faz 1 hora, meu celular tá ali. O que será que vai ter lá? Você entendeu? Não Sim, tinha isso, cara. Entendo perfeitamente. Só que eu não tirava isso da minha cabeça, cara. Aí meu irmão falou assim um dia pra mim numa festa que a gente estava de acho que algum filho dele, eu fui lá, em festa de aniversário, ele falou: "E aí, como é que tá com a música?" Porque a minha família tava preocupada, né? Tá indo bem? Como é que é? Meu irmão é 10 anos mais velho que eu. Tá. Me ajudou demais, né? Toda a minha família me ajudou muito. Na verdade, cara, se eu não tivesse apoio da minha família, na hora que eles entenderam que aquilo era muito importante pra mim, não tinha rolado, cara. Sim. Ia ser uma coisa mais difícil naquela época, entendeu? Sim. Por quê? Porque o fato de eu já ter uma profissão que é muito referencial. Sim. É tipo, como assim você vai largar Eu ia acabar, o seu... se não tivesse dando certo, eu ia voltar. Né? Quando você não tem opção, você fica, mas eu tinha opção. Então era uma coisa muito delicada, essa decisão na minha vida. Ele falou: mas você já estudou muito, você tá lá no clã, não é legal, mas qual que é o teu sonho maior, assim? Ele estava começando a ficar melhor de vida, eu acho que, e ele quis me ajudar, cara. Então ele falou assim: eu completo a diferença aqui. Você já foi ver lá? Você falou outro dia que você queria estudar na Berklee e tal. Que legal. Eu falei: sério que você vai ajudar? Sério? Não era tanto, entendeu, Jean? Mas era, cara. Não, porque é isso. De repente uns $15 mil naquela época, sabe? Seja o que for. Então eu consegui 50% de bolsa, apliquei, fiz todas as aplicações, mandei, tinha vídeo, né, áudio, tinha que mandar, preenchi lá as coisas. Aí voltou com 50, eu falei: mas 50 não dá, cara, não dá. Aí liguei pro cara. Ixi. Pra falar inglês, estudei inglês 2 meses pra conseguir falar. Só pra dar esse telefonema. Olha esse telefonema, velho. E eles atendiam, né? Mais louco que hoje você não consegue falar com ninguém, né? Você não consegue e tal. 60% você consegue? 60% eu consigo. Eu vou te dar 60%. O cara lá, né? Legal, o chefe do departamento de scholarship, né? International Scholarships. E lá, durante o semestre, eu consegui com as notas, eu só tirei 10, cara. Eu não tirei nenhuma nota baixa. Você foi pra ganhar, né? Tirei uma 9,80 que eles arredondaram. Eu consegui aumentar mais 10%, então eu fiquei com 70, legal. Cara. Foda. Entendeu? E aí eu consegui ficar só 1 ano. Não me formei na Berklee. Mas em bateria eu posso falar que eu me formei. Porque quando eu cheguei lá, é o Drum Lab 1, 2, 3, 4. Eu entrei no 4. E entrei justamente com o Casey Shurell, cara, que era o cara que eu queria estudar, bicho. Foi demais, cara. Me fala dessa chegada lá, pô. Me conta dessa chegada. A gente chega na Berklee, eu lembro que até hoje, cara, na fila do assignment, né, que tem outro nome, eu não lembro. Tem outro nome. Enfim, na fila, né, tava o Daniel Oliveira, cara. Né? O super batera de Brasília, Daniel. Lembra? A gente se conheceu, nós nos conhecemos ali, né? Pô, você é brasileiro? Pô, eu estudei com o Pascoal. Pô, você é aqui, você é de São Paulo. Pô, com quem que você estudou? Cara, eu não conseguia nem falar de tão... A hora que eu cheguei lá, eu falei: eu tô na Berklee, cara, não acredito. Sabe quando você olhava assim, eu tô aqui, cara? Sim. Porque não foi fácil ir, Jean. Claro, exato. E... aí tinha, né, o placement, né, que é o exame, cara, do rating, né, pra você obter os ratings. Meu, eu tava nervoso, eu tava assim, ó. Um menino de 28 anos pra fazer, você entra numa classe e, de fato, pela primeira vez na minha vida, eu ia ser avaliado. Sim, tem uma bancada ali pra... Aquilo na minha vida, cara, me colocou pontualmente, porque o músico viaja um pouco, né? Concretamente, dá pra medir qual que é a tua habilidade em leitura, improvisação, criatividade e musicalidade. Concretamente dá. Sim. Mas você está falando uma coisa muito abstrata. Mas existem critérios para você analisar. Ele não é tão fechado, mas existe. E ali, cara, eu percebi isso.
Então, eu cheguei com... Puta, se eu soubesse, cara, eu tinha trazido. Eu tenho a folha até hoje, cara. Que legal. Das notas, dos ratings de todos os alunos, cara. Porque eles fornecem. O americano gosta da competição. Ele estimula. Ele bota nesse lugar justamente para isso. E né? ele faz você crescer. Entendeu? Isso é legal na cultura americana. Sim. Tem um monte de coisa que eu não gosto. Isso é muito bom, cara. Eu concordo. Entende? Então, em leitura, eu fui... Foi a minha maior nota. Eu tirei 6. Na chegada, tirar 6... Só para você ver, o Antônio Sanches tinha acabado de se formar. Depois ele abandonou também do rating, porque o rating se aplica para fazer. Você é obrigado a fazer quando você chega, e a cada 6 meses você pode requerer outro exame para você pegar os combos, Sim. que são classes onde você, para ter acesso às classes, você precisa estar com X de rating em cada habilidade. Sim, entendi. E o Antônio Sanches tinha 7, 6, 6 e 7. Coisa assim. Eu fiquei com 5, 6, 5, 5 e 5. Só que o Antônio Sanches, assim, ele já estava um tempão lá e ele era o cara, né? Todo mundo queria ser o Antônio Sanches, né? Sim. E aí naquela época eu falava assim, se eu tô a 1 ponto do Sanches, então... Meu, olha a cabeça do moleque, né? Mas aquilo me movia pra frente, cara. Claro. Então, meu, os caras começaram a tocar e a leitura ser, né? Reading skills. Aí colocou lá, tocava. Eu toquei. Aí começou a ficar um pouco mais difícil, né? Segunda vez. Passei. Porque eles te dão 2 chances de ler. E começa com coisa fácil, cara. Mas vai encrespando, cara. Cara, eu sei que a 7, né? A 7 e a 8 é um negócio que não dá pra ler, cara. Entendi. Não dá pra ler. Propositalmente é pra você não chegar dá ali pra e falar, ler. parei. E aí, a hora que eu acabei, cara, eu lembro que não sou arrogante, isso, pelo amor de Deus, não é o caso, mas eu fui a maior nota de chegada de placement, entendeu? Porque eu já tinha estudado muito, Sim, cara. Você se preparou pra chegar ali. Muito, gente. Já tinha estudado com a Lilian me ajudou demais. A Lilian foi uma professorzona pra mim, cara. Eu achava que eu sabia ler. Leitura à primeira vista, você tem que estudar leitura à primeira vista. É outra coisa. Sim. Não é solo de caixa, não é peça preparada. Você tem que ter reflexo. Sim. Então você tem que fazer Outra parada. solfejo, aí você tem que estar na bateria e solfejar e ler, aplicar. Bom, enfim. Se eu não tivesse feito esse trabalho anterior, eu não tinha conseguido. Eu estava muito nervoso. Talvez se eu tivesse um pouco mais acostumado, eu tivesse um outro 6. Mas aquilo me permitiu a ser o cara da Project Band. O que é isso? Quem atinge 6 tem a Project Band, que é uma banda de alunos que os alunos de arranjo vão testar os arranjos dele para ver se está funcionando com os alunos ali. Sim. Então, de cara, me colocaram. Você tem bolsa? Então, de cara, já me deram. Então, aqui é a sua contrapartida, Sim, tá? então o seu job aí. Você vai ter... Mas isso foi muito bom para mim. Maravilhoso, sensacional. Foi ali que eu tive a lista dos substitutos. Que aí eles forneceram todo mundo com os ratings para quando eu não puder ir, eu ligasse para os caras. Os caras já estão ensinando a ser profissional, entendeu? Sim. A Berkeley é demais, cara. Que massa. A Berkeley é demais. Então não era nem pelo instrumento em si. Sim. Valia a pena pelo Casey Shurell lá. Valia a pena pelo Ed Uribe, que faleceu. Também tem um livro maravilhoso. Esse cara tinha um play muito alto. O John Razilla, que toca vassoura pra caralho. Hoje em dia tem muita gente diferente, né? Mas esses caras tinham um nível muito alto, cara. Sim. Muito alto. Eu virei o road do Casey Shurell. Não dava pra acreditar o play do cara. E tem isso também, né? Tipo assim, o fato de você estar ali experienciando tudo isso e tudo que abrange essa parada, né? Tudo isso. Que é o que você falou, né? Pequenas coisas, você ter que ligar, você ter que ser profissional, você toda essa... Isso tem que chegar tudo no horário muito, e chegar com a lição preparada. E lembrava do Cristiano, sabe? Eles davam as partes antes, cara. Não é que você... Às vezes pintava na hora. O aluno não conseguia mandar antes. Mas ele mandava antes, o professor mandava as partes. Tá no desk lá, passa lá. Não tinha negócio de e-mail, cara. Passa no desk, tem a partitura, pega lá. Tinha os... né?
os nichos pra você pegar as partituras. E o cara colocava lá, a partitura ficava lá, cara. Ninguém pegava no teu lugar o negócio. É foda, americano. Né? Então, aquilo tudo, cara, foi deixando, né? Você vai construindo uma coisa sólida, né? E eu lembro que depois de um tempo eu tava voando, cara, assim, no sentido de ser ágil com as coisas, né? De pegar, de resolver, de tocar. No começo, me ferrei de verde e amarelo. Li um arranjo, tava lendo uma partitura, eles tocando uma coisa, era outra música. Sim, entendi. O pessoal dando risada, sabe? Sim. Coisa assim, cara. Tive vergonha. Tive um pânico lá por causa disso. A primeira vez que eu fui tocar na Project Band, eu me ferrei tanto, cara, que pra eu voltar na segunda vez, cara, eu cheguei a ter um princípio de pânico, cara, de tão nervoso que eu fiquei, falei, eu não vou conseguir, cara, eu não vou conseguir, é muito pesado, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá no Counseling Center, né, conversar. E os caras falaram, cara, isso é normal, o que você tá passando é normal. Meu, é muito sério, os caras cuidam de tudo, cara. Muito legal. Porque já teve gente que se matou lá. É mesmo? Desse nível? Mas é muito mais por um problema da pessoa, que já vem com um alto. Sim, sim. Mas o nível de coisa que se lida na Berklee, cara, não sei como tá hoje, mas o choque é tão grande, cara. Você entra no motor que tá rodando a 1000 por hora lá. Gente do mundo inteiro estudando audição. Você ficava assim, ó. Muita coisa, né? Então isso foi uma experiência absurda, já. Isso daí pra mim. E eu tive a oportunidade de ali entrar em contato com uma coisa que é a didática. Sim. Que funciona, comprovada, os processos, os protocolos de estudo. Eu empiricamente, de um jeito ou de outro, né? Estando lá na Berklee, fez eu entender que o que eu havia feito lá em termos de cronograma de estudo naquela época era para ter sido feito mesmo, porque era assim que é. Tá bem por ali. Entendeu? Não é o único jeito, cara. Tem músicos... O Kalahuta foi pra Berklee, a Berklee que aproveitava o nome dele, entendeu? Na verdade era isso. Tem gente que não precisa, né? Estuda de um jeito tão intenso e tem diferentes facilidades, habilidades, mas para um geral, cara, eu acho que eu tava lutando contra o tempo também, né? Sim. Porque você vê como o caso do Cuca, né? Ele com 4, 5 anos já tava vendo os caras quebrando pau lá, meu, tocando de um jeito que, pelo amor de Deus, meu. Dentro de casa, praticamente. Então tem uma diferença. Sim. Né? Naquela coisa da facilidade. O HD tá livre ali, vai absorvendo. Eu acho que esse negócio que os caras falam, tem o negócio do dom. Tem, cara, mas tem uma faixa etária, uma idade na vida da pessoa que se... ela tá ali intensamente, entra de um jeito tão fácil, cara. Entendeu? A minha filha, me vendo tocar, vendo todo mundo tocar ali na escola, mesmo eu passando pra ela as coisas, ela toca umas coisas que na idade dela, que ela tá com 8 anos, eu não tocava, cara. Entende, cara? Então, eu acho que o Cuca teve essa facilidade, o Sandro Reich teve essa facilidade, o Pipoquinha, sabe? Esses músicos absurdos que atingiram um nível muito alto de entendimento. Tem talento, cara, mas tem outros elementos que propiciam o desenvolvimento desse talento a um ponto extremo. A Berklee, cara, as instituições, elas são mais para quem tem uma coisa mais normal. Você entende o que eu falo? Sim. O músico talentoso, muito absurdo, ele chega lá e às vezes ele não gosta daquilo. Sim. Porque ele encontrou o meio dele. Sim. Só que para um cara que não toca nada, chega lá, gosta de música, se ele estudar tudo aquilo, ele sai profissional. Existe um processo claro de construção, assim, né? É isso, cara. O americano lida com a construção das coisas, para um geral. Sim. Entende? Sim. E estar lá e ver de perto isso, cara, é muito louco.
E aí foi um ano super intenso. Foi um ano. E como que foi a volta? Tipo, como que tava a sua cabeça? O que você imaginava? Na minha cabeça, bom, eu tive um problema de zumbido muito forte lá. E eu tive que parar o curso meio por causa do zumbido, e que a grana acabou também. De tanto praticar, eu fiquei com um zumbido severo. Tinnitus, né? Sim. E, então eu voltei com esse problema. Depois eu tratei, melhorei, fiquei legal. E foi até bom, porque daí decantou tudo aquilo que eu tinha estudado. E aí eu comecei a voltar a estudar, já de uma outra cabeça. Comecei a pegar as gigs. O MT logo apareceu, estava construindo o MT. Era o IGT, né? Porque eu voltei em 98. Passei em 97 lá, 98. A escola abriu em 99. Marquinhos Costa começou a me chamar para fazer sub na Roberta Miranda. Comecei a fazer sub para ele, em outras bandas também. O Pixinga foi me ver tocar com o Marcinho Eiras num sushi bar. Me convidou para tocar com ele. Também construí uma carreira junto com o Pixinga ao longo dos anos. Aí o Alaor Neves me convidou para dar aula no MT, que tinham aberto ali na Estação Conceição do metrô. Depois eu virei coordenador, aí comecei a desenvolver a didática, puxando. Aí você foi crescendo ali dentro, então. Puxando a metodologia. Eu já tinha tocado, antes de ir para Berkeley, eu tinha tocado com os Heartbreakers, tinha tocado com Novelli Cuisine, que era uma banda de jazz na época aqui em São Paulo muito famosa. Com Eduardo Araújo, rock and roll. Meu carro é vermelho, eu uso espelho para me pentear. Já tinha dado, né, uma rodada. Sim. Mas quando eu voltei, eu fui mais pra coisa da Big Band, do instrumental, didática. Aí depois eu peguei a gig da Luciana Mello, né, que estourou com algumas músicas. Então eu entrei meio como sideman também. Mesmo na onda do Cuca, mais ou menos nessa mesma esteira. Sim. Né, que o Cuca tocou com a Marina. A Marina tinha muito mais projeção que a Luciana, mas a Luciana estava crescendo muito também. Então rodei o Brasil. Depois toquei com a Fernanda Porto. Voltei a tocar um pouquinho com a Roberta Miranda. Toquei. Depois eu fiz acho que a turnê 4 estações. Metade dos shows da turnê 4 estações do Sandy Júnior eu fiz, porque o Otávio de Moraes, que era o diretor, era meu amigo também, não podia, estava produzindo a Rita Lee, aí comecei a tocar. Então, meu nome circulava um pouco como sideman e como um cara ligado à didática também. Aí gravei meu disco solo, o Pixinga me ajudou a produzir em 2001, lancei o Hard Samba. Isso me ajudou também a angariar um pouco de atenção no sentido de despertar a vontade das marcas patrocinarem. Sim. Foi tudo uma coisa que foi indo, né? Sim. Comecei a gravar, ter um pouco mais de experiência, mas eu nunca fui um cara que gravou muito. Né? Que eu tava muito na estrada tocando. Sim. De uns anos pra cá que eu consegui gravar mais, que eu tenho um estúdio, né? Sim. Podia aprimorar mais esse lado. Mas ali contribuiu, né? Comecei a escrever em revista. E aí vai, né, Jean? Você tinha esse... naquele momento ali que você estava deixando de... Na verdade, escolhendo a carreira, né? Que você falou, bom, é batera que eu quero ser, você... E aí você passou esses primeiros anos, a família entendendo e tudo mais. Você tinha Você tinha objetivos claros, assim? Do que é que você estava olhando? Tipo assim, tipo, o que eu estou tentando dizer é... Já passava pela sua cabeça ser um cara mais de ir por esse... tomar essa frente mais acadêmica, porque você curte? Ou isso é uma coisa que, junto com o curtir e também a coisa de... Né, é um lugar estável como profissão? Ou eu quero mais tocar em outras coisas? Ou como que era, assim? Isso foi mudando um pouco, mas acho que quando eu comecei a sacar que viver de instrumental não ia dar, porque eu via o perrengue que era, os caras que tinham coisa instrumental. Sim. Eu queria ser um batera meio à la Weckel, né? Meio como Steve Gadd. Sim. Mas o Steve Gadd conseguia, né? Fazer a gig dele e ser... Sim. Cara, ali eu falei, não, mas eu acho que não vai dar aqui no Brasil. Acho que o preço é muito caro. Eu desanimei um pouco. Saquei. De ter uma carreira solo efetiva. E também porque, no fundo, cara, eu acho que os caras que fazem isso, eles se dedicam muito, muito a isso. Sim. Entende, cara? Não dá pra você
atingir um nível... Porque quando você se lança com uma carreira solo, que nem o Nenê, não sei quantos discos e tal, você não vai ser chamado para outras coisas, cara. É raro. As pessoas param de te chamar. Agora o cara tem o disco dele, o gig dele, sem correr atrás disso. E eu não sei se eu queria isso para mim. Entendi. Entende? É delicado falar isso. Mas as pessoas precisam entender os ônus, quais são os ônus e os bônus, cara. Entendeu? Eu sempre quis alguma coisa mais equilibrada, entendeu? De ter onde morar decentemente, um equipamento legal, poder ter algum certo conforto, cara. Não sei se está errado ou certo isso. Mas eu falei, bom, o futuro é duvidoso, né? Sempre. O futuro é duvidoso. Eu fui fazer faculdade depois de velho, cara. Com 40 anos eu fiz graduação, fiz pós e tirei um mestrado em música na Unicamp, cara. Que legal, não sabia. O doutorado eu não fiz. O meu orientador quer que eu continue o doutorado, mas é muito puxado, né? Devia. Eu pesquisei o Dom Romão, cara, que é um batera, né, da época do Samba Jazz. Os pares ali eram o Milton Banana e Edson Machado. Cara, eu comecei a ir muito pro lado da pesquisa, metodologia. Eu gosto muito de tocar em Big Band, né? Então eu também comecei a tocar mais em Big Band, as coisas que rolavam de Big Band. Fiquei muito próximo do Bob White, né? E eu percebi que esses caras, eles olham para coisas maiores, assim, no sentido de você ter que, né, diversificar um pouco, ter algumas cestas, né? Sim. E colocar energia nisso. Foi ali, por volta dos meus 37, 38 anos, eu falei, bom, Sideman, cara, a gente é trocado como... Sideman não vai longe, né? Mal sabia eu que eu ia tocar com o Jair Rodrigues, que era um dos maiores, né? Depois que eu saí da Luciana, eu fui tocar com o Jair, né? Eu troquei a filha pelo pai, né? E aquilo também pra mim foi absurdo, porque o Jair, esses caras, o Wilson Simonal, esses caras, eles são muito grandes. Sim. Né? Foram muito grandes. Sim. Eu também, depois que o Jair faleceu, eu falei, cara, não quero mais nada, cara, depois disso. Ali eu vivenciei, não tinha nem setlist, cara. A gente ia tocando. A gente não sabia nem como chegava o fim do show. A gente tinha uma certa ideia de como que ia ser. Às vezes, no meio de uma música, ele mandava parar e começar outra. Entendi. E a banda ia, cara. Muito espontâneo, show, muito não. era um jazz da MPB, cara. Eu falei, não quero viver nada... Depois disso, eu não quero viver mais nada, cara. Tá bom isso aqui. Eu vou me dedicar a tocar as gigs locais, instrumental, voltei a estudar jazz, a estudar samba e a estudar o pop que eu gosto também. Porque quando isso você tá falando? Depois de 2014. Ok. Né? Que não faz tanto tempo, mas já faz. É muito louco ter passado, né? Sim. E eu lembro que em 2014, cara, eu já tinha feito a minha graduação. Comecei minha graduação em 2010, justamente por achar que o mercado estava cada vez menor. Eu falei, cara, eu quero dar aula em faculdade. Para dar aula em faculdade... Na verdade, eu já dava aula em faculdade. Eu dava aula na Cantareira junto com o Bob White. Massa. E Bob White falou, Giba, só diploma de odontologia não vai dar. Você tem que ter um diploma na área. Faz uma graduação. Eu fui fazer. Na época, na FITO, que é a Fundação do Instituto Tecnológico de Osasco, que agora existe só o conservatório. A faculdade que na época estava rolando acabou por política. Enfim. Fiz ali, e aí, quando o Jair faleceu, eu falei, cara, eu vou fazer uma pós. Porque Sideman eu encerrei, não quero mais. Entendi. Eu tinha, média de 20 shows por mês, cara. O IMT ainda estava rolando, mas já estava indo para uma descendente, né? Tanto que em 2019 a escola fechou. E em 2016 eu falei, cara, eu vou fazer mestrado, que eu quero dar aula em universidade ou estadual ou federal que me aceite mestrado. E fiz. Paralelo ao lance de estar tocando, também por aí. Sim. Então foi isso. A minha carreira foi dando uma, vamos ver, migrada mais para
parte acadêmica, pesquisa, né? Mas eu nunca abandonei o lance do play, né? Sim. Entendeu? Mas eu não tava mais com aquela ideia de ser sideman. Agora eu tô muito mais propício a ser um cara que pode lançar um trabalho pessoal próprio, entendeu? Você tá nessa vibe agora? Eu tenho um trabalho pronto de Big Band, cara, que o Dino Barioni, o grande guitarrista e arranjador, fez pra mim quase há 10 anos. Todo pronto, só falta gravar. Mas é tão difícil que eu tenho que estudar. Entendi. Então, agora parece que eu vou conseguir arrumar um tempo. Porque quando eu tava com mais tempo, eu abri uma escola, né, de bateria. Só isso. Cara, os caras falam que eu caí no caldeirão do poço lá do Asterix, do Obelix. Sabe qual que é, cara? Asterix e Obelix, aquele desenho, né? Que o cara cai no poço e fica forte e não para de fazer coisa. Eu sou inquieto, cara. Né? Mas eu sou inquieto olhando pra onde que dá pra ir sem ficar com background, você entende? Sim. Ainda mais agora que eu tenho família, filho, né? Então... Naquela época eu já tinha por uma questão da, talvez, necessidade de estar sempre calçado, porque a música, a gente sabe como é que é. É isso, né, Jean? Sim. Né? Acredito que quando você saiu de Sepultura, você teve que olhar para, bom, agora eu vou fazer isso. Mesmo antes, talvez, né? Sim. Mas quando a gente tem uma coisa muito estabelecida que a gente perde, que nem eu tinha com o Jair, foram 8 anos ali com shows intensos, eu toquei no mundo inteiro, cara, com ele. Toquei no Festival de Montreux, cara, com o cara. Style, que foda. Porra, aquilo ali foi... Eu tremia. É mesmo? O rulo saía... Só de encostar. Caralho, eu tenho uma técnica. Não, o cara tá nervoso, né? Nervoso, né? Mas aquilo que eu vivi ali, eu falei, cara, beleza, meu. Já sei qual é que é. Legal. Eu quero contribuir agora de uma outra forma. Eu quero poder... resgatar um pouco daquilo que eu queria ser quando eu tinha meus 30 e pouquinho, que eu queria ser um cara que... E não é para os outros, é gozado isso. Eu não quero ser para mostrar, eu quero ser para mim. Como é que é tocar bateria nesse alto nível de performance, que nem a gente vê o Eck hoje, o cara não para de estudar, bicho. É admirável, entre outros tantos, né? O Nate Smith, cara, o Eloy, que misturou tudo, né? Que pegou todo você, seu animal. Então, cara, que tocam intensamente o instrumento. Eu já não tô mais nem falando de técnica, cara. Sim. Porque técnica tem uma hora que não diz tanto. O que de musicalmente diz? Quando você vê uma pessoa tocar daquele... Pode ser simples, cara. Mas, cara, é intenso. A definição para mim é intenso. E eu quero estar no instrumento intenso. Para estar intenso, você tem que estar em conexão total com esse lance que você quer fazer. Sim. Não pode ter uma coisa aqui para você resolver, uma coisa aqui para você resolver. Tem que estar resolvido. Nem que estejam pessoas resolvendo para você. Sim. Para você entrar ali, senão a tua banda não ia estar do jeito que está. Sim, tem que entregar tudo. Você entendeu? É isso, cara. Tomara que eu consiga ainda. Porque é difícil nos dias de hoje. Como que é a sua prática de hoje, assim? Para falar disso aí... Fala disso. Vou pro terapeuta depois daqui. Deixa eu ligar pra minha mulher e falar, vou atrasar, tá? Porque Me fala disso, porque você tem essa coisa, né? Além de ter essa coisa inquieta, né, que você disse, você se mostra esse cara que tem essa sistemática, né? Você entendeu isso muito cedo, do que é que você precisa fazer para desembolar aquela parada ali. Então, Jean, mas é difícil praticar hoje em dia, porque não, com certeza. Pela quantidade de coisas que eu tenho. Eu gosto... Nem me leia como uma cobrança, assim, não é nem nesse sentido, é mais uma de entendimento de como que você lida com as coisas. Se fosse cobrança, eu ia aceitar, porque eu preciso, cara. Veja bem, hoje eu preciso... Eu pratico, mas não é mais como antes, e eu sei como tem que ser. Eu só não consigo estar do mesmo jeito. Mas assim, técnica eu não abandono. Eu tô com a borracha o tempo inteiro. Tem borracha no meu carro. Então eu sempre tô. Deu pra mais tempinho. os pés, menos do que as mãos. Mas, enfim. Deu um tempinho, vaga de aluno, não veio. Acabou meu dia, depois de eu ter resolvido 500 coisas. Antes de eu ir embora, eu falei, eu vou praticar meia hora. Então a prática, ela é diária.
Toco muito com o aluno. Eu não sou aquele professor que o aluno entra, ó, o exercício esse, vai tomar um café. Não, o exercício esse, vamos tocar junto. Toco canhoto. Eu armei lá na minha sala, você precisa ir lá conhecer. Vou sim. Eu vou fazer uma tour com o Jean do Olabella. Eu montei um kit que eu posso tocar tanto canhoto quanto destro. Então eu tenho um chimbal que aciona com o pé esquerdo aqui, eu tenho o bumbo, né, pedal duplo, eu tenho um chimbal remoto fechado, outro aberto aqui. Então dá pra tocar assim, dá pra tocar. Então, eu vou, nem que seja. Entendi. Eu vou praticar canhoto. Então eu tento criar dificuldades com os alunos para eu praticar com eles. Cara. Isso é efetivo. Legal. Isso é muito efetivo. Para quem não tem tanto tempo de praticar fora da aula, né? Sim. Então eu pratico com eles e eu coloco muita música e pratico junto, tento tocar igual, tento tocar do meu jeito. Vamos tocar igual. Aí você aprende aquela frase. Agora eu não vou tocar igual. Vou tocar... É gozado isso. No começo é difícil. Mas depois de uma certa idade você consegue delinear, né? Limitar isso. Sim. Então, eu tenho essas práticas. Gosto muito de transcrever. Eu transcrevo muito. Eu sou professor do Souza Lima hoje em dia também. Porque eu tenho mestrado. Na pandemia, gente, se eu não tivesse mestrado... eu não teria entrado, porque quando eu entrei, eu saía, a Cantareira fechou em 2019. O Bob White, né, estava com ele lá, e o Guilherme Marques, a faculdade encerrou, não só o curso de música, tudo. Ok. Eles encerraram. Foi uma pena isso também. Então eu perdi, em 2019, a Cantareira, que eu estava 16 anos, e o MT acabou depois de 20 anos, cara. Eu perdi duas coisas... que tinha um grande tempo na minha vida, como aquele ganho por mês, perdi de uma vez só. E eu fui conversar com o Lupa, né, que é o diretor do Souza Lima. O Mário eu já conhecia, eu estudei no Souza Lima na época da faculdade de odonto, eu estudei com o Dinho lá. Eu conheci o Mário, o Lupa estudou comigo na Berkeley, o Bob White já estava indo para o interior, não queria ficar lá. O Lupa falou, não, tem uma vaga aqui, a gente gostaria de você. Cara, entrei no Souza Lima, março veio a pandemia. O Souza Lima me salvou a vida, cara. Eles mantiveram online. E aí alguns alunos particulares. Se não fosse isso... Então, mas se eu não tivesse mestrado, eu não teria isso. Você entende, doideira. cara? Sim. Então, você fala, nossa, como você é preocupado. Mas se eu faço a história reversa, faz sentido as coisas. Sim. Entende? Então, eu pensei nisso na construção da minha carreira. Sim. Sabe? Agora, eu não quero mais ser mandado embora das coisas. Então eu quis ter a minha escola. Se der errado, é minha culpa. Você entende? Né? Então eu queria ter uma coisa que eu pudesse direcionar na minha vida. Às vezes não dá, né? Mas nesse sentido, se eu puder lutar para que aconteça do jeito que tem que acontecer... Agora, ser músico empresário é uma loucura. Tô aprendendo a lidar com isso, cara. Sim. Depois de velho, eu arrumei esse desafio. Ser dono de uma parada... Coisas muito diferentes. Né? Eu acredito que aqui você, com o Family, você tem o aspecto de administrar, empresariar. São coisas muito diferentes. O músico e o empreendedor. Né? Até onde vai a concessão para, né, fazer rolar e a gente ser generoso, né? Sim. Atender as pessoas. Sim. Difícil, cara. Mas tem que ter. Um crescimento pessoal absurdo. Eu acho que isso é um grande desafio na minha vida, cara. Nesse momento eu consegui estabelecer um ponto de equilíbrio entre ser um empresário no sentido de fazer o negócio rolar, do ponto de vista financeiro, e olhar para frente o negócio, e ainda continuar sendo aquele coração de músico que gosta da paixão, das coisas. Às vezes a paixão faz você gastar um pouco mais do que deveria, né? Mas se não tiver o meio termo, cara, a coisa fica estranha. Sim. Que é engraçado que isso tudo corrobora com o que a gente estava falando no começo, né? Que a gente estava conversando logo que você chegou, sobre essa coisa de, né, das pessoas se juntarem para fazer, né, ou festivais, ou se conhecerem e ter essa união, essa coisa mais coletivo, assim, né? Entre os músicos, que também depende um pouco
a gente não pode olhar só pelo lado romântico da coisa, né? Porque pelo lado romântico, sim, pô, vamos fazer, vamos dar a mão, vamos... Mas na hora de botar isso para funcionar, precisa de um subsídio ali, né? Precisa de uma... De onde vem esse subsídio? Pois é, exato. Então tem isso também, né? Que a gente não pode também só se culpar, né? Ou ficar naquela, tipo assim, pô, poderia ser isso, poderia ser aquilo. Mas sozinhos, assim, eu digo... E é difícil, né? Até para quem, de repente, até poderia colocar, mas é foda você colocar e a coisa não voltar e você só colocar. Então, tipo, tem essa... Tem. Para fazer uma banda assim, para ter uma escola assim, para você dirigir o teu estúdio aqui, qual que é o custo disso? Pois é. Vai valer a pena fazer isso? Vai Exatamente. valer? Tem coisa que a gente tem que fazer sem pestanejar. Sim. Entrando grana ou não. Sim. Mas depois de uma certa altura da nossa vida, a gente tem que saber se isso daí vai... Né? Você tem que colocar a ponta onde do que lado. a conta tem que bater em algum lugar, né? Existe a finitude. Exato. E a vida passa rápido. O que você vai fazer? Pode ignorar, né? Isso. Você não pode, cara. E a gente... Quanto mais velho fica, você vai vendo já, você vai olhando, caramba, tô com 54, daqui 2 meses eu vou ter 55, daqui 5 anos eu tenho 60, já sou idoso. Rapaz, falta pensar nisso, cara. E você acha, se você pudesse falar assim, os seus planos de hoje, assim, estão dentro dessa... Se você fosse falar, né, sobre esse objetivo agora, mais para agora, para a próxima, né, o seu futuro, assim, está dentro dessa gravação, dessa possível gravação, dessa... O que você me diria? Da Big Band? É isso que eu quero. Digo de motivação, assim, né? Do que é que você tem à frente para, tipo... E, ó, não tem nada a ver com o Echo. O Echo tá fazendo a mesma coisa. Né? Ah, é? Ele mudou de LA para São Luís. Você falou que tinha parado aquela época ali, você continua, né? Continua. É gozado isso, né? Esse disco tá pronto, cara, há 10 anos, cara. Eu preciso fazer isso, cara. Sim. E não quero sair, Giba, Big Band... Sei lá, vamos tocar, entendeu? Sim. Como um desafio pessoal, porque eu não acho viável uma Big Band, mesmo eu não acho viável no nosso país. Não vai dar para levar uma Big Band. Talvez eu coloque numa casa aí a cada uma vez por mês, a minha Big Band com os arranjos que eventualmente eu for fazer, ou então do próprio Dino, que é um meu parceiraço, ou do Léo também, Mitrulis, que é um tecladista com quem eu toco muito, que também... Aliás... Isso é uma outra coisa, acho que é legal falar. Mas na Big Band é uma coisa que eu preciso resolver porque tá feita há muito tempo. Só não tá... Eu já até gravei 3 faixas. E eu escuto, eu falo, mas como eu consegui tocar isso aqui, cara? Eu estudei na época pra caramba, gravei 3 faixas. Pra tocar de novo eu vou ter que estudar, cara. Porque não é fácil, cara. Entendeu? Do ponto de vista técnico mesmo. Tem que estar muito em cima pra gravar. Então eu preciso separar um mês, estudar lá 3, 4 horas por dia para chegar nos arranjos e não ficar lendo, né? Sim. E o legal de ter estúdio é isso, né, Jean? A gente pode ter esse tempo para fazer, né? Sim. Então eu diria que é isso. E essa dupla aí com o Léo Mitrulis, que é um trabalho que ele compôs também, e ele compôs pensando... Que nem o Jay Oliver fez lá. Ele pensou no cara. O Léo me apareceu com isso daí há 2 anos atrás. Cara, tô com um trabalho, eu pensei em você. Eu falei, mas cara, os caras vão falar de novo que eu tô puxando o saco do Echo, que eu tô na cola do cara, que você é o meu Jay Oliver. Não, mas porra, mas eu gosto do cara também, você também gosta. Por que a gente não pode fazer isso meio brasileiro? Eu falei, bom, legal. Então eu vou daqui a um tempo também fazer, acho que essas 2 frentes aí. Lançar alguma coisa, porque é mais fácil viajar em dupla, né, cara? Porra. Sim. Né? Muito mais fácil. Se tiver que fazer um workshop, um show aqui, a gente vai soltar uma base e nós vamos tocar em cima dessa base. Sim. Vai tirar o piano, ele vai tocar. E o resto, cara, o baixo vai estar gravado, metaleira, e nós vamos tocar. E a gente está a gente está estudando como é que a gente pode fazer para admitir... parar a base e ela voltar, se a gente quiser estender um improviso, por exemplo. Entendeu como é que é? Sim. Tem que estudar tecnologicamente isso, porque existe a possibilidade. Existe. Eu posso disparar de novo, o clique fica. Daí o clique fica sincado com um outro clique que eu aciono no mesmo andamento,
Que daí, se eu quiser, eu entro, a partir dali eu disparo. Tem como, até porque eu tô tocando com a Pitty, né? Tem um tempinho. Você é o batera dela agora, Sim. rapaz? Que legal. E aí, a Pitty é demais, hein? É muito, muito massa. Tem sido muito massa. Muito show? Hã? Muito show? Bastante, cara. Tem rolado bastante. Mas tem um momento, tem uma das músicas que a gente toca, o Te Legal. Conecta, que no meio dela tem um improviso, assim. E o clique continua, ele deixa a base num lugar, num loop. Então eu vou até perguntar pro Kish como que ele administra isso aí. Eu vou precisar dessa Pois informação. exatamente. É exatamente o que você falou. E fica ali, a gente faz o improviso, vai num lugar ali, e aí volta, quando volta, ele começou de novo daquele lugar ali. Puta, que demais, cara. Eu não sei exatamente o que é, porque eu não sou muito esse cara da tecnologia ali não, mas vou procurar saber e vou te dar essa essa mão. Grande Jean, pô. Pô, Giba. Obrigado demais, velho. Falei demais, né, cara? Nada. Pô, sensacional. Falei Muito demais. obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer, cara. Você tocando naquele Zil de Andei lá, cara, foi muito legal te ver tocando ali, cara. Porque obrigado, mano. Era um trabalho, é o indireto, indireto, né? Eu e Augusto. Foi diferente aquilo, e ali eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa também de novo. Eu tava com o Pixinga e com o Bruno, né? Tocando ali as coisas instrumentais, mas eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse compor. Sim. Porque aquilo era releitura. Sim. Né? Sim. Então, obrigado pela tua influência e por você ser esse cara importante que você é, né? Na nossa música, cara. Oh, muito obrigado, Giba. É um lugar maravilhoso, essa iniciativa desse podcast maravilhoso. Eu quero ser um divulgador ostensivo disso aqui. Sensacional. Que isso daqui vale ouro. Massa, muito obrigado. Obrigado, viu, cara? Tô indo lá conhecer, hein? Cara, eu tô esperando lá, hein? Aliás, você vai conhecer e a gente vai armar alguma coisa, 100%. né? 100%. Chegar tocando. Já imagina o que é aí que nós vamos armar. Vamos armar aquela base que a gente pode voltar a hora que a gente quiser. Olha como é que é isso aqui. Sensacional. Obrigado, bicho. Obrigado. Caraca. Valeu. Muito bom. Nossa, falei demais. Que horas são agora?